Uma das polêmicas que está colocado nessa conjuntura é que tem algumas figuras trabalhistas que, ao meu ver, vêm emulando discursos da direita, como se a solução para a segurança pública no Brasil fosse a política do mata todo mundo, prendeu, matou e tira porrada e bomba. Evidentemente que existe uma certa caricatura como se fosse um discurso de esquerda, como se não defendesse repressão ao crime. Aqui a gente está partindo da premissa que ninguém aqui concorda com essa caricatura. O nosso debate é que tipo de repressão, como, para quê, como é que vai funcionar. E que o crime existe e que ele é ruim. Exatamente. O crime tem que ser combatido mesmo, né? Sobre isso. Isso está pressuposto. Agora veja, historicamente a tradição trabalhista, inclusive, um dos legados importantes que ela tem para o Brasil é a política de segurança pública do Brizola. O Brizola, objetivamente, quando foi governador do Rio de Janeiro, ele foi contra, ele combateu esta política de invadir as favelas de todo jeito, sem planejamento, da polícia bater em trabalhador, humilhar trabalhador. O sinônimo era a política do pé na porta, né? Isso, a lógica do Brizola era, segurança pública se faz com planejamento, se faz com análise, então favela não é terra sem lei para sair entrando, atirando, matando. Vai fazer uma operação para quê? Com qual objetivo? Como é que vai funcionar? E tem que minimizar danos. Minimizar bala perdida, minimizar a violência, minimizar a morte, porque, veja, centenas de crianças e adolescentes na Penha, no Alemão, passaram o dia, ontem e hoje, vendo corpos, vendo gente sem cabeça, vendo gente com uns bofs pra fora, vendo pedaços de cérebro no meio da rua. Ninguém pode achar isso normal, ninguém pode achar isso natural, principalmente, não só, mas principalmente crianças e adolescentes vendo uma reca de corpos no meio da rua, o Estado entra lá, matar um bocado de gente, não importa se é bandido ou não, e não pensar numa estrutura minimamente para recolher os corpos. Então não tinha plantão do IML, não tinha plantão do SAMU, não tinha estrutura de atendimento psicológico, não tinha absolutamente nada. Deixa uma reca de corpos lá e vai-se embora, né? Publicidade de sangue, né, velho? Exatamente. E o Brizola é muito criticado pela direita, porque quando ele era governador do Rio de Janeiro, ele fez uma política de segurança pública baseada na defesa e promoção dos direitos humanos. E a lógica do Brizola tem que ter repressão, óbvio, mas uma repressão que respeite os direitos fundamentais das pessoas. Porque favela não é território inimigo. Favela é parte do Estado. E tem trabalhador, tem trabalhadora, tem gente que tá indo trabalhar, tá voltando do trabalho, tá indo pra escola, tá voltando da escola. E, a meu ver, há setores desse novo trabalhismo que, ao invés de reivindicar o legado histórico do Brizola e do Darcy Ribeiro na política de segurança, defendem uma política reacionária. Matou, tem que matar mesmo, bandido bom é bandido morto, que simplesmente não funciona. Porque é feita há 30 anos no Brasil, não reduziu violência, não reduziu nenhum índice de violência, sendo mais preciso, e não impediu a expansão nacional e internacional das facções criminosas no Brasil. Pelo contrário, repito o que eu disse ontem, só existe PCC no Brasil porque teve o massacre do Carandiru. Isso está no manifesto, inclusive, do PCC, isso é um consenso entre acadêmicos. O massacre do PCC, do Carandiru, deu impulso para a organização dos presos em facções que depois virou o PCC. Então, como é que tu enxerga esses setores aí do novo trabalhismo, que, ao meu ver, eles falam em Brizola, mas estão mais para Filinto Miller? Não, então, eu não acompanhei esse debate dentro desse campo por motivo concreto, né? Eu estava viajando, fiquei viajando, indo e voltando para São Paulo, então eu não tive acesso a esse processo. O novo trabalhismo, né? A gente fez um fórum, né, inclusive lá em agosto, que é Fórum pelo Novo Trabalhismo, que é a tentativa de criar um campo, uma espécie de frente trabalhista, ou uma frente Brasil Popular com uma pegada trabalhista e tudo. E o que acontece? Existem algumas figuras, algumas organizações que tentam disputar essa base dentro da esquerda, dentro da sociedade brasileira, que é uma base que ela está mais antenada, ela está mais preocupada com esse debate de segurança pública, que é um dos principais problemas do Brasil. Então você vê isso acontecendo. Tem muita gente querendo crescer em cima desse debate da segurança pública, muita gente que acha que o exemplo do Brasil é o exemplo de El Salvador. Isso a gente sabe muito bem, inclusive, de quem que a gente está falando aqui, que já vieram aqui debater e tudo mais. Errado vocês chamarem, mas e aí, ia lá, polêmica. E aí o que acontece? Existe esse discurso de mata todo mundo, que já é muito presente, que impulsionou o bolsonarismo no Brasil e tudo mais. E assim, na minha opinião, existem duas questões aqui que a gente precisa debater, que é uma questão mais estrutural e uma questão mais política. E aí nesse ponto eu discordo do Jones, eu não acho que é só uma caricatura, eu acho que a esquerda, assim, muitas vezes ela abre a guarida para poder
colar na esquerda a peste de defensora de bandido, e aí, honestamente, eu acho que acaba caindo. Um exemplo. Sei que não é essa palavra de ordem, não é isso que significa, mas você pega uma palavra de ordem assim, eu quero o fim da polícia militar. A forma como isso é enunciado passa uma mensagem diferente para as pessoas, porque as pessoas, ainda a população fora desse debate político, ela olha para a polícia militar de uma forma que é meio que uma representante da segurança no geral. Você tem, por exemplo, falas ali, uma pessoa, inclusive, que eu gosto bastante do Thiago, falando que policial não é trabalhador. Isso também reforça essa caricatura. Então, creio eu que a grande questão é fazer um debate estrutural sem cair em elementos que reforcem essa caricatura. Então, por mais que eu defenda a desmilitarização da polícia, eu não vou ficar propagando uma palavra de ordem como essa, porque eu acho que isso retrocede o debate, isso polui o debate. E aí a grande questão é, de fato, o Brizola tem um legado importante nessa questão da segurança, ele tem que ser reivindicado, inclusive, e não só isso, a gente tem que reivindicar o legado do Brizola na questão da segurança, na questão da educação pública. Você tem, por exemplo, a questão dos CIEPs lá no Rio de Janeiro, que são um experimento que aconteceu, gente, não é utópico não, você ter ali escola integral, que você vai conviver no final de semana, que você vai ter uma vida comunitária importante, que você vai ter a família participando da vida escolar da criança, e se você pega as pessoas mais velhas lá do Rio, que lembram do tempo áureo dos CIEPs, elas são muito gratas ao Brizola por conta disso. Chegaram até 500. Exatamente, elas são muito gratas. Então isso tem que ser resgatado, isso tem que ser defendido, junto também a um debate de políticas efetivas em relação à segurança pública e políticas aplicadas nos governos dos governos de esquerda. E aí, qual que é o grande debate aqui, na minha opinião? O grande debate é que a gente tem hoje uma hegemonia das políticas de austeridade. Essas políticas de austeridade, elas funcionam nas duas pontas para você alimentar o problema da violência. Você funciona numa ponta, que é você simplesmente defende o Estado mínimo aonde ele é mais necessário. Então você não urbaniza uma favela, você não dá saneamento básico, você não garante educação, você não garante o básico ali para as pessoas. Saúde, nada. E aí, o que vai acontecer? Quem que vai garantir isso é o crime organizado. Você pega, por exemplo, a história de como que o NEM da Rocinha virou o que ele é. Você já viu essa história? Ele era instalador da NET e aí a filha dele adoeceu, estava morrendo, ele não tinha dinheiro para comprar um remédio, ele foi lá no chefe do morro e falou, olha, a minha filha tá morrendo, eu preciso que você me ajuda. Aí ele falou, beleza, eu vou pagar aqui, você vai trabalhar para mim. E aí você tá alimentando o crime organizado dessa forma. E é isso, gente. Essa é a realidade. E do outro lado também você tem um discurso demagogo de uma turma que acha que é só sair matando, que é só sair botando policial para poder matar todo mundo, achando que fazendo palanque político em cima de caixão de policial, tá? Que aí tu defende cortar tudo, inclusive da segurança pública. Sim. Aí tu vai lá e manda o policial ir lá trocar tiro com bandido. Em que condições, meu amigo? Sem colete, sem arma, sem treinamento. Porque tem hora que às vezes vai ter que trocar tiro sim. E é isso. O Jones está certo, tem que ter uma política para não ter vítima civil minimizar disso. O dano. Minimizar o dano. Mas vai ter hora que isso vai ser necessário. Aí, meu amigo, você está defendendo, você está mandando o policial para a morte com essas políticas de austeridade, de teto de gastos que vocês estão defendendo. Outra questão, rapidinho, só para fechar aqui. Uma das demandas mais importantes das forças de segurança no Brasil é você ter uma polícia que é você ter uma polícia desmilitarizada, o cara que vai... A repressão e a investigação tá tudo dentro da mesma polícia. Isso melhoraria os problemas da segurança pública muito. Sabe por que ninguém faz isso? Porque isso custa dinheiro. Entendeu? E aí, ao custar dinheiro, como é que você vai defender teto de gasto ao mesmo tempo que você defende esse tipo de coisa? Não tem como. E aí você cria uma situação em que um problema que ninguém resolve, é um problema que todo mundo quer usar palanque político em cima disso. E aí, usando essa questão para mim, novamente voltando à questão do governo federal, né? O governo federal, na minha opinião, se ele quer efetivamente combater esse tipo de coisa, o Cláudio Castro lá, por exemplo, né, nesse caso recente, claramente ele está se usando disso de forma política. O governo Lula, para mim, tinha que dobrar a aposta. Tinha que sentar, decretar intervenção no segurança do Rio, aplicar uma política de segurança totalmente diferente, por fora das regras fiscais, para poder resolver ali, fazer um modelo para o resto do Brasil, para deixar ele sem discurso. Mas isso também não é feito porque está todo mundo batendo cartão no teto de gasto, na austeridade, não pode, não vamos enfrentar, não vamos resolver, e fica tudo aí do jeito que está. Não, só uma questão, que esse slogan do MBL, do Prendeu Matou, eu falei isso ontem, eu reforço. Esse slogan do Prender Matou, ele estimula a morte de policiais.
Que a partir do momento que você faz como política oficial de Estado, isso já acontece em várias unidades, batalhões, mas é política oficial de Estado, você não vai ser preso. É isso, você prendeu, vai ser morto. Ninguém vai se entregar mais. Você está estimulando o tiroteio, você está estimulando confronto. A premissa vai ser todo bandido, todo criminoso, quando bater de frente com um policial, ele nunca vai se entregar. Porque ele sabe que se ele se entregar, ele vai ser morto. E aí, quanto mais tiroteio, quanto mais confronto, isso é estatístico, gente. Mais policial morre. Então o MBL, ele tá fazendo politicagem, tá fazendo uma retórica oportunista para ganhar voto na base de caixão de policial e da população civil. Porque quanto mais tem... É isso, essa retórica. Prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Você tá estimulando tiroteio. Quanto mais tiroteio, mais chance de bala perdida. Quanto mais tiroteio, mais chance de policial morrer. Quanto mais tiroteio, mais chance de... Por exemplo, imagina tu tá numa via, céu aberto, 2 horas da tarde, trânsito pra lá e pra cá e começa um tiroteio, sabe? Então, essa lógica do prendeu, matou, parece uma retórica que ia ser duro com bandido. Na verdade, você tá estimulando violência, e você tá querendo fazer politicagem, porque, veja, o Caiado, e eu reforço o que eu falei aqui ontem, o Caiado, ele deu um discurso que, pra mim, isso deveria ser tratado como um escândalo nacional. Qual foi o discurso do Caiado? 4 policiais morreram na operação. Acontece, tombaram como heróis. A gente vai continuar. Ou seja, é dizer assim, morreu policial? Não importa. Tombaram como heróis. Peraí, essa lógica do herói, veja, do mesmo jeito que professor não é herói, e que não trabalha por amor, não, viu? Não trabalha por prestígio, não. Nem por reconhecimento, tá bom, Camilo Santana? Nem por reconhecimento, não. Policial também não deve ser tratado como herói. Que negócio? Herói? Não, aí eu vi a galera do MBL, da direita, dizendo assim, não, mas quando o policial entra no trabalho, ele sabe que pode morrer. Então você, que é agente de segurança, que é policial civil, que é policial militar, que é guarda municipal, que é bombeiro militar, saiba que a direita tá dizendo assim, morrer o policial acontece, né? Porque quem é policial entra lá, sabe que pode morrer, então é isso. Então veja, eles não estão preocupados com minimização de danos, nem sequer de morte na corporação. Você entende? Quanto mais a população civil. Então, assim, eu acho isso um absurdo. Agora, só uma questão, Fred. O grito da polícia militar, o fim da polícia militar, eu acho que ele fazia sentido nos anos 80, aliás, nos anos 90 e começo dos anos 2000. Por quê? Era um padrão de criminalidade em que nas comunidades você tinha ainda uma certa normativa social em que era mais raro crimes e roubos dentro da comunidade. Então, para a maioria das pessoas, a violência era sempre um agente externo da própria polícia. Então, por exemplo, eu cresci com minha mãe dizendo para ter medo de polícia, cuidado que a polícia pode matar, que a polícia pode bater e tal, e a gente não tinha preocupação com assalto. E era uma coisa meio que quem morre é quem está envolvido. Né? E aí, como era uma criminalidade de baixo recurso armamentístico, não tinha tiroteio, não existia isso. A polícia entrou na favela, a galera vai trocar tiro. Ninguém aguenta, né? Enfim. Então a violência pra gente era fundamentalmente a violência policial. Tanto era assim que reiteradas pesquisas falavam que 70% da população tinha medo da polícia militar. Né? Então, o grito do não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, e fazendo uma conexão direta com o legado da ditadura empresarial militar, fazia muito sentido. Qual é o problema? Esse grito, enquanto palavra de ordem, continua fazendo sentido, enquanto palavra de ordem não, enquanto horizonte de política, continua fazendo sentido porque... O horizonte, você falando da desmilitarização da polícia. Desmilitarizar a política, mas como o que é lido como esquerda não apresentou nenhuma solução para a segurança pública, a percepção se inverteu um pouco mais. Por mais que a polícia continue sendo violenta, hoje há uma demanda maior por policiamento dentro da própria periferia, porque hoje não é mais garantido que você não vai ser assaltado na sua favela. Isso acabou. E essa mudança sociológica, inclusive, é muito importante. Antes, a pessoa só via a polícia como um potencial violador de direitos, porque ela não se preocupava com ser assaltado na sua rua, no seu bairro, na sua favela. Tanto é assim que nas músicas de rap dos anos 90, você sempre encontra uma distinção entre o bandido massa e o bandido fuleiro. E o bandido massa é o bandido que respeitava a comunidade, que respeitava a favela. Tá roubando em bairro rico, paciência. Isso Robin Hood. Não é nem tanto Robin Hood, mas é tipo assim, respeita a favela. Pronto. É isso, respeita a favela. Rouba pra lá, faz ser rebel pra lá e não sei o quê. O fato disso ter acabado, isso gerou uma demanda popular pro militarismo.
Hoje, amplos setores da classe trabalhadora, gente negra, que é vítima potencial da polícia, demandam polícia. Porque as pessoas estão cansadas de serem assaltadas, terem seu celular roubado e por aí vai. E aí, nesse sentido, precisa apresentar de uma nova forma a demanda que continua importantíssima de desmilitarização da polícia.